dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos concurseiros do Eu Quero Passar. Meu nome é José Alves e irei trabalhar com vocês o Linux para concurso público. Veja só, pessoal, Linux específico para concurso público. Eu já trabalho com Linux há muito tempo, ministrando aulas em cursos preparatórios para concurso, e é com imenso prazer que faço parte da equipe do melhor site preparatório para concurso público do Brasil, o Eu Quero Passar. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso conteúdo. O que é que nós vamos estudar? Como que nós vamos estudar? Como que eu vou passar para você esse conhecimento? É muito simples. Duas partes. Primeira parte, nós vamos ver aula de conteúdo. Vou passar para vocês todo o conteúdo de Linux no decorrer das aulas. Acabou o conteúdo? Vamos resolver bastante questões. Vamos especificar em resoluções de questões das principais bancas de concurso público no Brasil. CESP, Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, entre outras. Vamos entender como que é a estrutura dessas questões nas provas. Você vai entender, vai começar a perceber a maldade do elaborador de questão, a maldade nas pegadinhas. E a partir de agora você vai ver que com Linux não tem questão de pegadinha. A partir do momento que você conhecer, a partir do momento que você começar a ver o conteúdo aqui, não tem como errar, é muito específico. As questões de informática, as pegadinhas, só funcionam para quem realmente não domina. E no Linux mais ainda, porque é um conteúdo que, entre aspas, né, no Brasil, em questões de informática, é novo em concurso público, né, tem poucos anos que vem cobrando, só que essa cobrança está sendo aumentada com o passar dos anos. Por quê? Nós vamos logo no próximo slide descobrir por que está cobrando tanto Linux em concurso público. Por que você, concurseiro, tem que aprender Linux? O que isso vai diferenciar para você em uma prova? O que isso vai te ajudar em uma prova? Você tem que entender essa importância. Para você ter uma noção de como o Linux está se tornando importante no Brasil, hoje nós utilizamos muito o sistema operacional Android nos dispositivos móveis, como tablet, smartphone. E o Android nada mais é que uma distribuição baseada em kernel Linux. Ou seja, ele é um sistema operacional Linux. Então, talvez você não saiba, mas você anda com o sistema operacional Linux no seu bolso, dia a dia. Então, está aí a importância de você aprender Linux. E dica, se você tem um sistema operacional Linux e um Android no seu bolso, você pode utilizar ele para praticar os comandos que nós vamos ver aqui no decorrer da aula. Praticar um pouco do conteúdo que nós vamos ver aqui no decorrer da aula. No próprio smartphone seu aí tem essa possibilidade. Basta você procurar no Google aí como abrir um terminal no Android e você vai ter um terminal para digitar os comandos básicos do Linux e ver o resultado. Então não vai precisar você ter o Linux instalado especificamente no seu computador. Se você tiver, melhor. E você vai se acostumar com a estrutura do Linux, com o terminal, com o layout dele, com a forma de trabalho dele. Mas se você já tiver um smartphone aí com Android, ele já está com 70% do caminho andado. Não tendo isso, não se preocupe. O conteúdo nosso é para quem nunca viu Linux na vida e para quem também tem uma experiência. Então, se você está vendo falar sobre o Linux agora, só porque no seu edital, o concurso que você vai tentar, está cobrando Linux, não se preocupe. É para você que é feita essas aulas. E para quem já tem experiência, essas aulas vão servir para aumentar, para melhorar o seu conhecimento, principalmente na resolução de questão. Beleza? Então vamos agora, sem mais delongas, para o nosso conteúdo. Vamos descobrir qual que é a importância de você aprender Linux. Vamos lá. Por que estudar Linux? Os governos federal, estadual e municipal passaram a utilizar computadores com distribuições baseadas no Linux em seu setor administrativo. Escolas estaduais e municipais utilizam o Linux no administrativo e os laboratórios do Proinfo utilizam o Linux educacional. Empresas privadas também estão migrando para o Linux. Olha aí, pessoal. Ou seja, se você pretende ser um funcionário público, logo você vai tentar um concurso público. E para ser funcionário público, você tem que aprender a lidar
com as ferramentas administrativas daquele setor. E como o Linux está passando a ser um sistema operacional para servidores públicos, para secretaria pública, escola pública, para setor público, está se tornando o principal sistema operacional, as bancas, CESP, Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, entre outras, sabem disso. Então ela quer saber, quando ela elabora uma questão, monta uma prova para esse concurso, ela quer saber, na questão de informática, basicamente, se o candidato tem algum domínio sobre o Linux. Esse domínio vai de acordo com o seu nível, de acordo com o nível de edital que você está tentando. Se é um nível para auxiliar administrativo, se é um nível para técnico, se é um nível para gestor, analista de sistemas. E aí, de acordo com o seu nível, as questões vão vir compatíveis. Porém, não se preocupe, nós vamos ver todo o conteúdo de Linux. Então, se você é um nível administrativo, com certeza você vai ver também o que cai. Se você é um nível mais para curso superior, você também vai ver questões que caem do seu concurso. Então, não se preocupe. É você pegar essa primeira aula e ir até o fim, que não vai ter segredo. Então, eles sabendo dessa importância, tá aí os motivos. Primeiro, o governo federal, municipal e estadual estão migrando para o Linux. Esse Linux educacional que eu estou citando aqui no slide, ele refere-se a uma distribuição do Linux desenvolvida pelo MEC. O MEC, lá com o seu setor de TI, criou um sistema operacional para as escolas públicas, chamado Linux Educacional. Hoje ele está na Linux Educacional versão 5. Então, ou seja, já saiu aí, já tem 5 distribuições já criadas para o MEC. A mais nova, a mais atualizada é a versão 5. E esse Linux Educacional é específico para a escola pública, escola municipal, estadual, porque ele vem com conteúdo didático para os alunos. Ou seja, o MEC, através do seu setor de TI, criou um sistema operacional baseado no kernel Linux. O Linux possibilita isso. O núcleo do Linux possibilita que você desenvolva o seu sistema operacional baseado na estrutura dele, na estrutura básica. Bem mais à frente, nos próximos slides, nós vamos entender melhor o que é um kernel e o porquê que é possível fazer essas alterações com o Linux. Então, a partir de agora, é importantíssimo você conhecer Linux. É importantíssimo você estudar Linux. Seja qual for o seu nível para concurso público, Linux vai ser recorrente para você. Porque é normal você chegar num setor e encontrar Linux para trabalho. Beleza? Então tá, eu estou falando para você aqui a importância sobre estudar Linux. Por que estudar Linux? Mas e aí, professor? Que cargas d'água é o Linux? Por que então que esse Linux é tão importante? O que é Linux? Bem, no próximo slide nós já vou mostrar para vocês o que é o Linux. Estou falando aqui o tempo inteiro Linux, 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 mas e o que é Linux? É o nosso próximo slide. Vamos dar uma olhada. O que é Linux? GNU Linux é um sistema operacional baseado no Unix. Freeware, software livre, open source, código-fonte aberto, não é de domínio público. Bom, primeiramente, principal, por incrível que pareça, eu já vi aluno errando. O que é Linux? Linux é um sistema operacional, não se esqueçam disso. Essa aula nossa, nós estamos falando sobre um sistema operacional chamado Linux. Não esqueçam disso. Eu já vi aluno errando essa questão, que para mim é muito básica. Linux é um sistema operacional, tá ok? Mais na frente nós vamos descobrir o que é sistema operacional. Está vendo aí como é que o contexto já vai desenrolando. Bom, o Linux ele é freeware, ou seja, a maioria das versões você não paga para utilizar, você não paga para obter a licença. Outra coisa que o Linux ele é open source, ou seja, ele tem o seu código fonte aberto. O seu núcleo, o seu kernel pode ser manipulado, alterado.
E pelo fato dele ser open source, isso já determina que ele é um software livre. Olha a dica, anota aí no seu caderno. O que determina a principal característica de um software livre, a principal, é o fato dele ser open source, ou seja, código fonte aberto. E o que é um código fonte aberto? Um código fonte aberto é aquele núcleo do sistema operacional, é aquele código daquele programa que permite você alterar ele, que permite você mudar o que você quiser na estrutura do sistema operacional. O governo federal pegou uma versão chamada Debian, que é uma distribuição baseada no kernel Linux, e criou o Linux educacional. Ou seja, ele alterou o núcleo do Debian, alterou a cara do Debian para desenvolver o seu próprio sistema operacional, de acordo com a sua necessidade. Então, a principal característica de um open source não é o fato dele poder ser baixado gratuitamente de um site, não é o fato dele ser um freeware. Não vamos confundir software livre, programa livre, com open source, com freeware. Software livre é open source, é código fonte aberto. Principal. Estou massificando isso para vocês porque é importantíssimo vocês entenderem isso. Porque é questão que cai demais em concurso e causa uma certa confusão na cabeça do aluno. Justamente por essa questão, freeware, software livre, fazer esse link entre palavras português e inglês, e o aluno tende a marcar errado, tá ok? Um software ser freeware não garante que ele é um open source. O que garante é se ele poder ser alterado, manipulado, ser refeito se necessário por qualquer pessoa, tá ok? Outra coisa, o Linux não é de domínio público. O que eu estou querendo dizer isso? Que o Linux não é meu, nem é seu. Não é porque eu baixei uma versão que ele se tornou minha. A licença é gratuita, porém, ele não é meu. Existe um proprietário. Quem é esse proprietário? Um rapaz chamado Linus Torvalds. Criou o Linux, mais ou menos em 1994, junto com outros colaboradores pelo mundo. Ele é um finlandês que atuava numa faculdade de tecnologia na Finlândia e não concordava com o mercado que apresentava em 1990, onde a Microsoft dominava 90%. Ou seja, 9 entre 10 computadores que eram vendidos pelo mundo afora, os principais fabricantes eram Japão e Estados Unidos, fabricantes de computadores. E a partir do Japão e Estados Unidos, esses computadores eram vendidos pelo mundo afora. E esses computadores, 9 entre 10 que eram vendidos por esses dois países, saía com o sistema operacional da Microsoft. Porém, o sistema operacional da Microsoft é um sistema operacional muito restrito. Você só baixa, utiliza da forma que ele vem, você não altera, você tem aí um limite de utilização na sua licença. Uma licença vale só para o computador, ele tem as suas limitações. Ou seja, ele não é um software livre, ele não tem uma ideologia livre. E Linus Torvalds, não concordando com isso, criou essa ideologia livre, de você desenvolver, de você ter um sistema operacional para fazer o que quiser. E quando você adquirir um sistema operacional com código-fonte aberto, um sistema operacional com essa ideologia de software livre, você poderá passar esse sistema operacional, essa cópia, para qualquer pessoa. Fazer várias cópias lá em CD, DVD e passar para o seu colega na escola, para o seu amigo de rua, lá na rua de sua casa. Ou seja, ele não tem limitação nem na restrição, nem na manipulação, nem quanto ao uso. Entenderam? Então, pessoal, essa importância de você entender a ideologia que Linus Torvalds criou a partir de 1990. Em 1994, surgiu a primeira versão do Linux. E a partir daí, essa ideologia de software livre começou a se expandir para o mundo. O Linux se tornou um sistema operacional estável, com auxílio de vários colaboradores, de vários programadores em C, que é a base da linguagem em Linux. Se tornou um sistema confiável e, além do mais, um sistema gratuito, ou seja, as empresas que migram para ele, o governo que passou a utilizar ele, não pagou por essa licença. Ou seja, ele não teve custo para adquirir essa licença. Imagina aí o tanto de computador que tem nos governos federais, estaduais, municipais. Então, ou seja, ele economizou, tá ok? Nossa aula está chegando ao fim.
Na próxima aula nós vamos discutir mais sobre isso e vamos ver questões de regras de utilização para sistemas de software livre. Tá ok? Um forte abraço, até a próxima!